Olá, sou Elcio Kromer, leiloeiro público oficial aqui no estado do Paraná e muitas vezes nomeado como leiloeiro judicial. E você que tem aí algumas dúvidas em relação ao funcionamento dos leilões judiciais e extrajudiciais que tem acompanhado nossas explicações aí nas últimas semanas, temos aí então uma dúvida recorrente: como faço o pagamento? Verifique nos editais de leilão quais são os preços e quais são os sinais de negócio. Normalmente, a arrematação ela se dá à vista. Então, no ato da arrematação, você pode então já ter que fazer o seu pagamento. Pelo Código de Processo Civil, você pode fazer um pagamento de 30% e o restante em até 15 dias mediante caução. É isso que diz o Código de Processo. Mas verifique sempre o edital. Regras diferentes nós temos nos leilões trabalhistas e eventualmente nas execuções fiscais federais. Verifique sempre os editais, porque ali sim sempre tem a regra do jogo. Mas procure sempre verificar quais são as condições, porque muitas vezes você tem a possibilidade de fazer uma compra parcelada. E isso é muito bacana, porque algumas pessoas que não têm acesso a crédito, por exemplo, podem muitas vezes comprar um apartamento, comprar uma residência ou mesmo um terreno em parcelas. Não teria normalmente um acesso a crédito bancário, mas através do leilão judicial, com um sinal de negócio que pode estar aí variando de 20% a 30%, e o restante em até 24, 48, 60 meses para pagar, com correção ou sem correção, dependendo do edital de leilão. Via de regra, então, todas as regras estarão sempre nos editais de leilão. Temos como uma recorrência que os bens móveis são vendidos à vista, até porque é mais fácil de entender o porquê o juiz assim determina. Porque uma vez que alguém paga, ele tem que retirar esse bem. E se ele retira o bem logo após a arrematação, ele poderia se tornar inadimplente. Já no caso dos bens imóveis, o juízo ele expede um documento oficial para ser averbado no registro de imóvel chamado carta de arrematação, com uma hipoteca judicial para o próprio juízo. Ou seja, o próprio juízo se garante que aquela pessoa vai pagar todas as suas parcelas para que depois então tenha esse imóvel livre e desembaraçado. No caso dos bens móveis, o juízo expede após o pagamento, normalmente, o mandado de entrega. Enfim, essas são as formas como você então consegue receber aquilo que comprou. Com a carta de arrematação nos imóveis e com o mandado de entrega no caso dos bens móveis. Mas veja, uma pergunta também sempre recorrente que nós temos visto aí pelos leitores da Gazeta do Povo é: como é que eu faço para entrar no imóvel? Quando o juízo determina a venda do imóvel, após a arrematação, normalmente ele emite na posse ao arrematante. Mas verifique o entendimento do juízo e o que está no edital, porque muitas vezes pode não ser o entendimento do juízo e algumas vezes o imóvel pode estar ocupado. Por isso que nos leilões judiciais você tem aí grandes oportunidades, porque não é uma compra natural, onde você tem um vendedor comprando, mas sim alguém que teve a expropriação do seu bem. Ele pode ter alguém, eventualmente, no imóvel que você arrematou. Se a condição de entrega, de emissão na posse, ela não se dá automaticamente, após o pagamento e o prazo de embargos à arrematação, né, via de regra 5 dias, na trabalhista 8 dias, o juiz então manda expedir a carta de arrematação, tornando aí sim a arrematação eficaz. Com esse documento você vai até o registro de imóvel e averba no registro de imóvel a carta de arrematação, passando então a ser o proprietário do bem. Como proprietário daquele imóvel, então, você notifica o ocupante para que possa então desocupar num prazo de 90 dias. Não desocupando em 90 dias, você então
pode ter que ingressar com uma ação judicial, uma ação dita possessória. Mas a grande vantagem dessa ação possessória é que liminarmente você já pede a emissão da posse para o juízo. Isso significa que o juízo vai receber a ação e vai determinar a desocupação imediata, porque você comprou este imóvel num leilão judicial. Você fez a averbação da carta de arrematação, você deu o prazo de lei para desocupação, e mesmo assim, se o ocupante não está ali, então ele vai ter um prazo máximo de desocupação de mais 15 dias, e não o fazendo, o juízo vai determinar então a retirada dele mediante força policial. Num prazo máximo de 120 dias, de 100 dias, você se torna, você passa a ter então a posse daquele imóvel que comprou. Essa aí é a pior das hipóteses. Muitas vezes você pode ouvir histórias de alguém que demorou muito para receber um imóvel, mas não é em função desses trâmites que eu expliquei. É em função dos embargos à arrematação. Existe o prazo legal, como eu explicava, que depois do leilão o devedor ainda tem 24 horas para pagar a sua dívida. Aí a sua arrematação deixou de existir. Se ele não faz o pagamento das 24 horas, ele ainda pode se opor a essa arrematação por um motivo de nulidade processual ou mesmo se dizendo que é um terceiro interessado. E o juiz então vai ter que apreciar os embargos à arrematação, decidir os embargos à arrematação. Então, às vezes, a demora pode ser nesse instrumento legal, mas é uma questão de garantia dos direitos também dos proprietários. Obrigado por ter acompanhado a gente nessas semanas e qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso site, o www.kromberg.com.br. E qualquer dúvida aí, estamos à disposição.